Tem um episódio marcante também na série, que é a contratação do Bebeto. E aí, pra quem é novo hoje aí, se eu fosse pegar um exemplo bobo assim, é como se o Vasco, 2024, janeiro, anuncia a contratação ou do Gabigol ou do Arrascaeta. Eu tô falando os dois porque são os dois maiores ídolos hoje do... Bruno Henrique também, vai, esses três aí. Um dos três aí, escolhe quem na tua cabeça é o mais importante ou o maior pro torcedor rubro-negro e o Vasco contrata esse cara. O Bebeto foi isso, e inclusive dito pelo documentário que eles enxergavam no Bebeto ali um sucessor ao Zico, assim como o Romário naquele momento era o sucessor que eu digo é a troca de bastão do jogador mais importante do time naquele momento, do Roberto. O Roberto tava saindo, o Romário chegando, saindo do Vasco, né? Que o Roberto ainda volta e é campeão ali se eu não me engano, no primeiro título do tricampeonato 92, 93, 94. Eu já vi uma entrevista do Bebeto também, que ele fala que, em termos psicológicos, você falou que o Pedrinho vai ter que ver como é que ele vai lidar com essa exposição. Eu já vi o Bebeto desabafando e falando que foi um dos momentos mais difíceis da vida dele. Ele sofreu ameaça de morte, ele não conseguia ir a restaurante, porque a torcida do Flamengo queria pegar ele. Foi um negócio assim que machucou muito eles e teve dedo do teu pai também ali. Então, assim, conta um pouco do bastidor. Tu teve alguma conversa com o Bebeto? Tu lembra de algo fora do campo no sentido de calma, cara? Vem pra cá, a gente vai te tranquilizar. E o Bebeto foi fundamental, que ele chega, ele ganha o Brasileiro de 89 e tal. Fala um pouco desse bastidor, que foi um episódio bem legal do documentário. Por um acaso eu participei muito disso, porque o papai fazia muitas reuniões lá no Yacht Club de Jardim Guanabara com o Zé Moraes, que era o empresário do Bebeto, e levava a gente, até meio que para dar uma disfarçada de que não tava ali para fazer trabalho, né? Então eu fui lá muito, tinha até um parque aquático lá e tal, a gente ficava lá, aí tinha as peladas lá da Modos, lá do Zé Moraes. Então a gente participou muito assim, tava sempre próximo ali das negociações, mas eu era muito novo, né? Eu tinha 12 anos nessa época. Não lembro assim de detalhes do que aconteceu. Mas eu sei muito bem como é que foi a luta. Meu pai brigando muito no Vasco, porque as pessoas do Vasco, quando essa coisa apareceu, todo mundo recuou, né? Tanto que a grande mágoa do Flamengo é que o Vasco, o Calçada lá e o Salgado, eles se acertaram lá com o Gilberto Cardoso que não iam fazer. Só que o Eurico bateu o pé firme, falou que ia fazer e obrigou eles a fazer, e eles fizeram mesmo, sentaram lá na mesa com o Gilberto Cardoso, não vai fazer não, e no dia seguinte o cheque tava lá. Então os caras ficaram numa loucura muito grande. E realmente foi um impacto, eu acho que na história do futebol brasileiro é a coisa contratação mais impactante que teve, assim, de realmente de midiática e de consequências e de todo mundo ficar falando muito tempo. E acabou que, coincidentemente, o Vasco foi campeão também, né, ali, né? E acabou que também gerou a consequência do Eurico sair da CBF, porque ali no documentário falam muito da saída da CBF, mas o Eurico saiu da CBF por questão da contratação do Bebeto. Que aí ele foi colocado ali na parede que ele tinha que escolher entre CBF ou Vasco, e ele escolheu o Vasco. Ali no documentário eles dão uma construção de como o Eurico estivesse tendo desgaste na CBF. Muito pelo contrário, não estava com desgaste nenhum. Tanto que ele sai da CBF e ele que retorna na Granja para resolver o problema dos jogadores em relação ao patrocínio da Pepsi. Não sei se você é muito novo. Não. Se é muito novo, não deve saber. Mas na época os jogadores brasileiros tinham um patrocínio na camisa e eles foram bater a foto oficial, tamparam o patrocínio, para o patrocínio não aparecer porque não tinham acertado com eles nada. Então o Eurico foi chamado porque eles estavam se negando aí para a Copa do Mundo com um patrocinador. Eu acho que, se não me engano, era a Pepsi. E aí o Eurico teve que ir na Granja Comari para resolver isso com os atletas. Então como que ele tinha saído brigado da CBF e ele que vai lá para resolver o problema? Como que ele sai brigado da CBF e ele que indica o Jorge Salgado para ser o sucessor dele, que o Jorge Salgado não era nada no futebol. O Jorge Salgado era um amigo do Eurico, que o Eurico botou na CBF. Depois dali desenvolveu muita amizade com o Ricardo, ficou amigo do Ricardo. Como é que o chefe da delegação do Brasil na Copa foi o Olavo Monteiro de Carvalho, que era o patrão do Eurico na época? Então o Eurico é que indicou quem ia ser o dirigente, indicou quem ia ser o cara. Então ele não sai brigado com o Ricardo naquele momento, ele brigou com o Ricardo depois. E até porque a relação do Eurico era com o Avelange, que estava acima do Ricardo. No documentário também fala lá uma questão da convocação, que o Ricardo aparece falando que negociou com o Calçada. Mas cadê a conclusão? Os jogadores foram na época do Calçada, né? Com o que o Eurico disse. É só pesquisar. Ver se os jogadores foram, porque era uma questão de data, né? Ou vai nessa data ou na outra. Vê em que data foi. Se foi na data que o Eurico falou, ou se foi na data que o Calçada, que o Ricardo Teixeira falou. Então, tem umas coisas ali que não estão bem explicadas, entendeu? Precisam de uma explicação melhor ali, mas
também não muda muita coisa, é mais para fazer um enredo histórico, para dizer, para não justificar também que a CBF botou a faca no peito do Eurico para proteger o Flamengo, que foi o que aconteceu na época. Uma das críticas nesse episódio do Juca Kfouri é de que o Eurico começou a usar do cargo que ele tinha para favorecer o Vasco. Aí depois a construção do enredo vai para a questão também de que ele usa a política em benefício do Vasco, e por esses e outros motivos ele não podia fazer bem ao Vasco e fazer mal ao futebol, que é a ele queria que o Eurico fosse dirigente da CBF, bonzinho, não tivesse benefício pro Vasco. Ele vive no mundo... Como se qualquer outro dirigente tivesse ali e fosse beneficiar seu clube. O Juca vive no mundo da fantasia enquanto não estão agradando o time dele. Qual o time do Juca? Eu acho que é Corinthians, né? Não sei. Eu acho que é. Pelas posturas dele. Mas quando não agrada o que ele quer, aí o dirigente é ruim pro futebol. O Juca estava preocupado com o bem do futebol brasileiro, então, agora? Todo mundo... Pois isso é conto da carochinha, né? Não tem bom samaritano, não tem... Cada dirigente tá preocupado com o bom do teu time. Pô, você acha que o cara vai ser dirigente da CBF, sendo tricolor, ele não vai favorecer o Fluminense? Ele é do Palmeiras, não vai favorecer o Palmeiras? Pô, isso aí é... Isso o futebol tem paixão, o cara vai ali se ele puder. Uma coisa é você sacanear, roubar, fazer alguma coisa por debaixo dos panos. Aí é outra coisa. Agora, você se aproveitar da sua posição para ter convencimento em relação ao atleta de que o seu clube é o melhor, de que o seu clube pode dar melhores condições, isso aí não tem crime nenhum nisso, não tem... E todo mundo vai fazer, como um treinador. Você acha que o Fernando Diniz, estando na CBF, um treinador da seleção brasileira, ele não vai, se puder, facilitar para um jogador vir pro Fluminense? Porra, isso aí é... Ou até ser convocado, que valoriza o jogador também. Ele não vai... Uma coisa é ele dizer pro cara, tu só vai ser convocado se tu for pro Fluminense. Aí é sacanagem. É como o Eurico chegou pro Bebeto e falou que ele só ia ser convocado se ele fosse pro Vasco. Não. Agora lá na CBF, ele, porra, tu tem que vir pro Vasco. Futebol bom é Vasco. Time que vai ser bom é o Vasco. O Vasco é isso, o Vasco é aquilo, o Vasco... Porra, ele vai falar o quê? Não? Vai falar ao contrário? Aí eles vivem num mundo da fantasia, né? Que não agradou ele, aí... E a passagem do Romário nesse episódio, ele não acredita nesse cara não, que ele me tirou. Eu ri pra caraca. Ele já tá fechado lá com o Vasco. Pô, porque... Se você pegar, cara, e vai entrevista os jogadores que participaram com o Eurico. Eu outro dia, um tempo atrás, estive com o Ricardo Gomes, aí com o Ricardo Rocha. Você só vê os caras falando coisas assim, de relação... Eu acho que o período da seleção brasileira foi onde o Eurico realmente teve uma relação com os atletas perfeita, porque não tinha coisa do pagar, não tinha coisa do dinheiro, era ali só uma coisa mesmo emocional. Então, pode ser muito mais bem explorado essa passagem do Eurico na CBF. O Eurico tem muitas coisas que ele fez boas na CBF, a criação da Copa do Brasil, que ninguém fala, que hoje é a competição mais rentável do Brasil, o porquê que ela foi criada, qual foi o intuito político da criação dessa competição. As pessoas não comentam isso. Teve como a CBF cresceu depois disso, como a CBF virou uma instituição multimilionária depois da passagem do Eurico na CBF. Coisas que ele construiu ali que as pessoas não falam. Porque tem muito da construção jornalística para que eles têm muito receio de falar bem, né? Mas até que nesse documentário saiu alguma coisa de bem do Eurico da boca de grandes inimigos dele. Pelo menos ele conseguiu fazer isso.